Pode chegar, que essa história global do século XX já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho com a Segunda Guerra. Explode o conflito mundial. Invasão da Polônia versus o início da guerra. A formação de blocos rivais, eixo versus aliados. Conquista da França e isolamento da Grã-Bretanha. Mundialização do conflito. Guerra na União Soviética. Guerra no Pacífico. Contraofensiva dos aliados, o dia D. E a vitória dos aliados. Invasão da Polônia e início da guerra. A Alemanha exigiu a devolução do corredor polonês e do porto de Danzig. Com a negativa, eles invadiram a Polônia no dia 1º de setembro de 1945. A guerra vai começar. A União Soviética, se prevalecendo do pacto Ribbentrop-Molotov, invadiu a Polônia pelo lado leste no dia 17 de setembro de 1939. Tentando evitar a guerra, França e Grã-Bretanha exigiram a retirada dos alemães do território polonês. Mas esta ação já se mostrava inútil. No dia 3 de setembro, os dois países tiveram que declarar guerra à Alemanha. Expansionismo nazista até 1939. Bem, usando a estratégia da guerra relâmpago, a Blitzkrieg, e empregando simultaneamente ataques com tanques de guerra e aviões de combate, a Alemanha parece ser imbatível em liquidar com seus inimigos. Aos poucos, o expansionismo nazista foi tomando os territórios de Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Grécia, França, Iugoslávia e até mesmo partes da União Soviética. A formação de blocos rivais, eixo versus aliados. Para fortalecer suas forças de guerra, Hitler estabeleceu os países do eixo em 1940. Estavam juntos Alemanha, Japão e Itália. Para fazer frente ao eixo e defender a democracia europeia, Winston Churchill juntou os países aliados em 1942. Esta coalizão tinha Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. Conquista da França em 1940 e isolamento da Grã-Bretanha. A operação de conquista da França foi concluída em junho de 1940, com a ocupação de Paris. Vencida, ela foi dividida em norte e sul, como se observa no mapa à esquerda. Agora era o momento de voltar suas forças para invadir a Grã-Bretanha. Em vez de fazer um ataque por mar, Hitler acabou optando por um ataque aéreo comandado pela Luftwaffe, a poderosa aviação de guerra alemã. Contudo, o plano de invasão fracassou. Então, o passo seguinte de Hitler era a conquista da Europa Oriental. Isolamento da Grã-Bretanha. Resistiremos, jamais nos renderemos, era o pensamento dos britânicos. À esquerda, bombardeio alemão à Inglaterra. Londres saiu destruída, completamente arrasada. À direita, a imagem devastadora da guerra. Nunca no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. Winston Churchill.
Mundialização do conflito. Em 22 de junho de 1941, chegava ao fim o Pacto Ribbentrop-Molotov, o pacto de não agressão assinado entre Alemanha e União Soviética. Em 1939 era assim, só amizades entre Hitler e Stalin. As coisas mudaram e em 41 eram só rivalidades. Em 7 de dezembro de 1941, houve o ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor. Esse momento foi crucial para a guerra, pois deflagrou a entrada dos Estados Unidos no conflito. Agora, a Segunda Guerra tinha 3 frentes de batalhas. Uma na Europa Ocidental, a outra na Europa Oriental e a terrível Guerra do Pacífico. Guerra na União Soviética. A Alemanha precisa de mais, era o que defendia Hitler e os nazistas. Sua teoria era fundamentada na ideia do espaço vital. Segundo ela, a Alemanha precisava de mais espaço para realizar todo o seu potencial de crescimento. Junto a esta ideia estava a prática racista contra os judeus e a perseguição também aos comunistas da União Soviética. Juntas, essas ideias promoveram a morte de milhares de pessoas nos campos de concentração e nos campos de extermínio. Era hora de invadir a União Soviética e concluir seu movimento expansionista. Para isso, Hitler montou uma importante estratégia. Mobilizou cerca de 4 milhões de soldados do eixo. Fez as guerras relâmpago contra o território soviético. O objetivo era colocar os soviéticos de joelhos em 4 meses. Era a famosa Operação Barbarossa de 22 de junho de 1941. A resistência soviética. O inverno limitou o progresso dos alemães. Além disso, Stalin ordenou que os camponeses usassem a tática da terra arrasada para retardar o avanço das tropas inimigas. Em dezembro de 1941, os alemães tiveram que enfrentar um frio de menos 40 graus, fome, tifo, disenteria e até mesmo piolhos. Eles foram salvos pela Luftwaffe, que despejou suprimentos em meio ao terrível inverno. O ataque dos alemães, junto da Operação Barbarossa, tinha 3 alvos em potencial: Leningrado, símbolo da Revolução Russa, Moscou, a capital, e Kiev, o centro econômico da União Soviética. Os alemães estavam indo bem e levavam a melhor. Porém, na Batalha de Stalingrado de 1942, civis e militares se uniram para defender a União Soviética e foram imbatíveis. Sufocados, os alemães se renderam em 1943. A derrota marcou o início do recuo nazista na União Soviética e, principalmente, marcou o início da ofensiva dos aliados. Era a grande virada. A guerra no Pacífico. O Japão estabeleceu uma política expansionista que ameaçava os interesses econômicos dos Estados Unidos. Com medo e receosos, os norte-americanos reforçaram seu arsenal no Pacífico e estabeleceram um embargo comercial aos japoneses, que em retaliação fizeram o ataque à base de Pearl Harbor no dia 7 de dezembro de 1941.
Entre dezembro de 41 e março de 42, o Japão colecionou vitórias no Pacífico. Conquistou Hong Kong, Filipinas, Malásia e Indonésia. Mas a reviravolta veio na Batalha de Midway, em junho de 42, em que os norte-americanos afundaram vários porta-aviões japoneses e acabaram saindo vitoriosos. Esse momento era crucial e chegava a hora dos norte-americanos reforçarem os aliados rumo ao fim do nazismo. Contra-ofensiva dos aliados, o Dia D, a maior operação militar aeronaval da história. Eles reuniram cerca de 155 mil soldados, 14.200 barcos, 600 navios e milhares de aviões. A Operação Overlord foi uma ação decisiva dos aliados na frente ocidental, que ocorreu em 6 de junho de 1944, abrindo caminho para a derrota do Terceiro Reich. Os alemães foram pegos de surpresa e não tiveram como resistir. O avanço aliado tornou-se avassalador com a libertação de Paris em 25 de agosto de 44, da Bélgica e depois da Holanda. A Alemanha estava cercada e o regime nazista se aproximava do fim. A vitória dos aliados. O sucesso da Operação Overlord abriu caminho para a retomada gradual da Europa Ocidental. No Pacífico, os japoneses resistiam com ataques kamikazes. Os aliados cercaram a Alemanha pelo lado oeste e os soviéticos a cercaram pelo lado leste. No dia 30 de abril de 1945, Hitler se suicidou e, após violento bombardeio dos aliados, Berlim se rendeu. Em 7 de maio de 1945, a Alemanha assinava a sua rendição incondicional. Enquanto foi firrê do Terceiro Reich, Hitler levou o terror a muitas nações e usou parte de seu tempo para pensar na solução final dos judeus. Essa história ainda não acabou.